Olá! Bom dia! Bom dia! Quem está aí para conversar um pouquinho conosco? Estamos aqui com o nosso cafezinho Isso. da manhã e vamos conversar um pouco sobre um tema bem polêmico e também complementando lá o de ontem. Ontem excesso de peso. Isso, ontem a gente falou das mamães, do quanto a mulher dificilmente se prioriza durante uma gestação e principalmente depois que o bebê nasce, e que ela demora para voltar a se cuidar, muitas vezes até para gostar de si mesma, do que está vendo em frente ao espelho, embora ela esteja muito grata com tudo que está acontecendo na vida dela. Eu sempre falo que, eu acho que eu não comentei isso contigo ainda, Midi, que a gestação, né, e o parto, bom dia, Bom dia. ele é única ocasião em que você vai para o hospital e você sai com um pacotinho. Você entra sem nada e sai com alguma coisa. E você sai com um pacotinho para cuidar. Né? Você não é como nas outras vezes que você deixa algo no hospital, né? Não, nesse caso você deixa o peso e leva o pacotinho para casa, né? E aí a gente vai entrar falando sobre excesso de peso, né? Porque tá interligado. Porque o que acomete a mulher em relação à imagem que ela vê em frente ao espelho no final da gestação e depois, no pós-parto, é a questão do excesso de peso. Porque nem todas vão voltar rapidamente o peso. E você, com a experiência que você teve no hospital, geralmente o parto normal faz com que a mulher volte mais rápido, né? O parto normal ele é menos evasivo, né? Ele tem uma naturalidade e logo após assim é mais rápida a recuperação. E o parto, já a cesárea não, já a cesárea é mais complexa, tem que ter anestesia, cirurgia, né? Isso. Então, é uma cirurgia. É mais complicada do que o parto comum. Não quer dizer que as duas não sejam, que a do parto da cesárea não seja também segura. É uma alternativa realmente, porque antigamente a gente Bom dia, Kézia. Tinha mais a vida, né, aumentou depois da cesárea, porque antigamente não tinha esse recurso e as mulheres, né, hoje as crianças faleciam e tal, mas hoje a cesárea é uma alternativa muito boa que permite aí a vida, né? O meu irmão é ginecologista, obstetra, na verdade faz alguns anos que ele só trabalha como obstetra e justamente em gestação de alto risco. E eu lembro, há muito tempo, ele falava assim que a melhor opção, claro, é sempre o parto natural. Mas, se não for possível, é uma cesárea eletiva, ou seja, que você consegue realmente combinar com seu médico, que vai ter ali um centro cirúrgico, que vai estar tudo preparado, porque a pior alternativa é a cesárea de emergência. Ou seja, quando o parto normal não evolui como esperado. Então, assim, não importa por que via que vai acontecer aí o nascimento, o fato é que quando uma criança nasce, a gente sempre fala uma nova mulher, né? Sim. E esse nascer uma nova mulher é interessante. Eu lembro que quando eu tive a minha filha, a primeira, eu pensava assim, eu não tenho nada mais importante para fazer, eu tenho que cuidar dela. Eu lembro que era um mantra, assim, que eu falava para mim mesma, eu só preciso cuidar dela, eu não preciso fazer mais nada. Então eu tentava colocar na minha cabeça que o resto não era importante. Se tinha louça para lavar, se tinha roupa para lavar, se tinha, coisas que eu gostaria de fazer, né? Porque a gente quer fazer algo. Eu pensava, não, o mais importante agora é cuidar da minha filha. E quando eu tive o segundo filho, eu já tive um pouco mais eu tive um olhar um pouco mais abrangente, porque eu tinha uma outra filha.
né? Eu tinha o filho e a filha. Então não dava para eu só cuidar do filho. E aí eu tive que aprender a pedir ajuda. Então na minha primeira gestação, na minha primeira experiência como mãe, eu fui uma leoa, eu queria fazer tudo. Eu achava que eu dava conta de tudo. E eu estourei meus pulsos, eu tive que ficar 3 meses afastada do trabalho, com licença médica, porque eu inflamei meus braços, porque tudo eu que fazia, e eu queria dar conta de tudo. E aí eu tive que buscar ajuda. E quando eu tive meu filho, aconteceu a mesma coisa. Então, muito cedo eu percebi que eu precisava buscar ajuda, que eu não ia dar conta de tudo sozinha. De cuidar de 2 crianças, de trabalhar e dar conta da casa, do marido. Então, foi ali que eu aprendi que as mulheres, desde os tempos remotos, elas sempre buscaram ajuda. Elas sempre contaram com as avós, ou com as madrinhas, com as irmãs, com as vizinhas, com as amigas, enfim, ajuda. E não importa se essa ajuda ela é paga ou ela é uma ajuda da família. O fato é que as mulheres elas precisam se apoiar nesse momento, porque elas não dão conta sozinha. E por que eu tô falando isso? Porque tem a ver com o tema do excesso de peso. Porque o excesso de peso, ele já diz, é um excesso. Então, por que a gente tem o excesso de peso? É porque a gente está carregando algo que não nos pertence, geralmente. E o excesso de peso, vamos entrar um pouquinho em identidade corporal, né, Mid? Ele vai se manifestar de forma diferente em cada uma das identidades corporais. A gente sempre fala para as nossas alunas, a Kézia está aqui, bom dia, Alessandra. A gente sempre fala que essa musculatura, essa pele que às vezes é um pouco mais fininha, em outras a pele é um pouco mais grossa, tudo isso vai se manifestar de maneira diferente quando a pessoa ganhar peso. Bom dia. E o que a gente observa, Midi, em relação às identidades corporais e o ganho de peso? Bom, a gente vai observando que a gente até fez uma live sobre isso, né? Que as macias, né, as suaves, elas têm uma probabilidade maior desse ganho de peso. Não quer dizer que as outras não tenham, porque, afinal de contas, a gente, né, nós somos mulheres. E a mulher, ela é uma mulher que... A mulher, ela vem com esse yin naturalmente na sua estrutura. Então, quando a gente nasce realmente com mais yin, ao contrário dos homens ali. E isso vai ser diferente em cada identidade corporal ou em cada uma das identidades corporais, dependendo da quantidade de maciez que aquele corpo, aquela estrutura vai revelar ali. E as suaves são as que mais têm essa probabilidade de ganho de peso. E aqui a gente está falando de um ganho de peso em que a gente vai ter um formato um pouco mais arredondado, ou então que vai dando uma forma mais, tipo um corpo mais violão para a mulher, porque a gente está falando de mulheres suaves. Agora, quando a gente fala das puras, né, ou até mesmo das extravagantes, talvez a gente tenha outros tipos de ganho de peso. Por exemplo, eu como natural pura, o meu ganho de peso, ele é de força. Ele é um ganho de peso que vai me deixando muito quadrada, muito. Eu fico parecendo Rambo, assim, eu fico realmente, eu falo, me dá uma lenha para eu rachar, porque eu vou ficando com aspecto assim de muita força acumulada. Então, ao invés de eu ganhar o peso, por exemplo, malhando na academia e ganhando uma força muscular de massa magra, se eu estiver num momento da minha vida, e a gente estava falando, né, da gestação e do pós-parto, que é um momento em que a mulher tem que ser muito guerreira, muito forte, e ao mesmo tempo muito feminina, olha que incongruência, né? E a mulher tem dificuldade de pedir ajuda, então você acha que você tem que dar conta de tudo sozinha. E no meu caso, pela minha natureza, eu vou ficar quadrada.
eu vou ficar realmente com um peso denso de força de quem carrega o mundo nas costas. E é visível isso, é visível. Então, vai ter pessoas que vão, de repente, se identificar com isso, que quando ganham um peso em formato mais robusto, de força de quem precisa suportar uma situação, e para isso ela precisa estar maior, estar grande, para poder realmente dar conta. Então são 3 tipos de ganho de peso, são 3 funções do ganho de peso, e isso quem estuda o corpo explica. Nós temos o peso para aparecer, que é o peso em formato arredondado. É só pensar na criança, no bebê. O bebê, ele precisa ser cuidado. Então ele fica redondinho, gostosinho, fofinho, para que ele seja pego no colo. Ninguém quer um bebê todo magrinho, esquisito e tal. Esse bebê não vai ir pro colo, ele vai ficar no berço. Então o ganho de peso redondinho, maciozinho, ele é para ganhar destaque, para realmente chamar a atenção, para que as pessoas gostem, peguem no colo, papariquem, façam pela pessoa, né? Então, começa a identificar aí se tem a ver, se você conhece alguém com esse tipo de ganho de peso. O ganho de peso quadrado, forte, robusto, que deixa a pessoa maçuda, ele é um ganho de peso para suportar a situação. O próprio nome já diz, é força. Então, há pessoas que têm o padrão de ganhar o peso para força, para realmente suportar, passar por aquilo. E tem o ganho de peso que deixa o corpo muito curvilíneo e, por incrível que pareça, quanto mais ganha peso, mais fica ainda mais voluptuoso. A maioria, a gente já falou sobre isso, a maioria das plus size, quando a gente observa, elas têm esse tipo de ganho de peso, porque elas continuam muito curvilíneas, muito femininas, muito bonitas, continuam lindíssimas, chamando a atenção. E esse é um ganho de peso de que se eu ganhar peso, eu não vou chamar tanto a atenção e não vou... Eu vou falar o português claro, tipo assim, eu não vou correr o risco de ser assediada, então eu vou ganhar peso para que as pessoas não se interessem tanto por mim, sexualmente falando, então para que se afaste de mim. Então é o contrário, é para se esconder. Olha que interessante, só que não funciona, porque quanto mais esse peso aparece, mais elas continuam muito bonitas, muito voluptuosas, às vezes chamam ainda mais atenção. Olha que loucura, mas é verdade. Então, nós deveríamos prestar atenção que tipo de peso que eu tô ganhando, se é um peso mais redondinho, fofinho, maciozinho, e aí eu tô querendo chamar atenção, eu tô querendo ser cuidada, eu tô querendo que as pessoas fiquem perto de mim, ou se eu tô ficando robusta, forte, matrona, que parece assim que dá conta de tudo, eu falo que é o Zezão do caminhão, porque aí é sinal de que você está suportando processos muito difíceis, você está precisando pedir ajuda, está precisando dividir a responsabilidade, carregando coisas que até nem te pertencem às vezes, ou se você está ganhando um peso que está te deixando ainda muito gostosa, muito curvilínea, tipo modelo plus size mesmo, você vai assim ficando na expressão, tipo, gostosona, e vai mesmo, vai ficando porque você continua com a cintura super definida, você vai ficar com o quadril super curvilíneo, voluptuoso, com seios fartos e tal, e vai continuar chamando muita atenção. Então, por que que eu não quero ficar com menos peso? Por que que eu quero me esconder? De quem que eu tô fugindo? De quem que eu tô querendo me afastar? Né? E então são essas 3 funções do excesso de peso. Pode acontecer as 3 juntas? Pode, é possível, mas geralmente a gente tem mais a combinação de 2. É raro ter os 3 excessos de peso juntos, os 3 motivos, né, pelo excesso de peso. Geralmente a gente tem uma composição dupla, né,
do fofinho com o quadradinho, ou do fofinho com o curvilíneo, ou do o curvilíneo com o forte é mais difícil. É mais difícil de acontecer, mas pode acontecer também. Então, o excesso de peso, ele não é por acaso. Ele tem sim uma explicação. E está aqui na sua cabeça e está no formato do seu corpo. E por que você precisa daquele peso. Sim. Eu tenho percebido, a gente, né, tem percebido isso, você vai associar, que quando a gente, por exemplo, quando passou pelo processo de identificação da identidade corporal, algumas pessoas, elas começam a perder peso mesmo. A maioria. Por quê? Isso se deve muito ao processo que é terapêutico. Exato. Né? Não é uma terapia em si, mas é terapêutico. E realmente causa um olhar para si mesmo que você não tinha. E isso faz com que você se enxergue de tal forma e você compreenda ali, não tudo, sabe? Porque ainda tem que passar lá pelo processo. Eu acho que até passar pela análise, a Fê faz a análise do Corpo Explica, e aí isso vai realmente potencializar. Mas só esse processo de entender a identidade corporal, ele já causa, assim, algo na mente da pessoa que está sendo... Comigo foi assim, com a Fê também foi dessa forma, que a gente começa a se olhar e a perder esse peso. Eu não sei, é um processo, assim, é algo mágico, né? A gente ainda não consegue explicar, realmente as pessoas começam a perder peso. Sim. Né? É impressionante. A gente tem relato de várias clientes nossas, inclusive até uma aluna nossa, que ela já deu uma live, né? Acho que foi ano passado, falando sobre isso, que ela, quando fez o processo da descoberta da identidade corporal, ela emagreceu 10 quilos na sequência. E hoje ela estuda com a gente para ser a analista, né, de identidade corporal. Então, é um processo que ocorre mesmo, que acontece. Por causa desse reconhecimento de quem é você, de por que você engorda de determinada maneira, em determinados pontos ali do seu corpo. Então, pensando no aspecto físico, você entende, e você também entende no aspecto psicológico, porque você começa a se enxergar de uma outra maneira. Causa, né, outro tipo de olhar para si mesmo. Sim. Né? Vocês já tinham pensado nisso, sobre essa função do excesso de peso, sobre como que isso se manifesta na vida das pessoas? E por que eu tô falando que tem uma função? Porque tem uma utilidade. Na maneira como a gente explicou aqui, um peso é para chamar atenção, para ser amada, para ser cuidada. O outro peso é para dar conta. Então, é uma proteção, é tipo uma carcaça. E o outro peso é uma outro tipo de proteção, mas é para se esconder, para se afastar, para se proteger. Então, cada ganho, ele vai ter uma utilidade. E aí, o que acontece se eu perco esse peso? Eu fico exposta. Por isso que esse processo da descoberta da identidade corporal, ele faz com que a pessoa ela veja o tipo de arquitetura corporal que ela tem e ela começa a compreender certas coisas. E aí é natural, tipo, eu não preciso mais desse peso. Sim. Porque ele não faz parte de mim. Então, me lembrou, não é feminino, é um homem, né? Me lembrou da história do Brandon Fraser, né? Que ele sofreu aquele assédio lá quando ele estava fazendo a múmia, depois que ele fez a múmia, e após ele não conseguiu controlar esse ganho de peso, ele começou a realmente pegar peso, tanto é que chamaram para fazer a múmia, e a atriz que ia interpretar com ele, que era a que estava interpretando, não quis atuar com ele. Porque ele estava acima do peso e tal. Então, isso foi só ladeira abaixo. Então, ele ganhou eu acho que foi por isso, né, Fê? Mais ou menos por isso, Sim. né? O ganho de peso
Realmente isso afetou ele e ele contou isso para um jornal. Ele deu essa entrevista falando sobre isso, sobre o que aconteceu. E agora, recentemente, ele fez esse filme, né? A Baleia. Que também fala sobre isso. Bom dia, meninas. Peguei a live que fala exatamente sobre o meu maior desafio no momento, o sobrepeso. Então, Cleide, a gente estava explicando... a gente vai deixar essa live 24 horas, tá? Gravada. Ou talvez a gente coloque alguns pedacinhos, como a gente fez com a de ontem. Porque como a live às vezes ela fica longa e as pessoas depois não vão ter, às vezes, paciência para assistir toda a live, a gente prefere às vezes colocar só um corte da parte mais importante. Mas nós estávamos explicando que o excesso de peso ele tem 3 funções. Tenta identificar como que é o seu ganho de peso. Você fica mais redondinha, macia, suave, fofinha. Sabe aquela barriga que vai ficando mais redondinha, o seio vai ficando mais redondinho, vai ficando toda mais rolicinha? Esse é um ganho de peso. Se é um ganho de peso que você vai ficando mais curvilínea, tipo mulher plus size, que vai ficando assim, continua com a cintura definida e vai ficando com o seio farto, vai ficando com o quadril, com o bumbum, com coxa roliça, enfim, vai ficando assim gostosona. Esse é outro tipo de ganho de peso. E tem o ganho de peso que a pessoa vai ficando robusta, quadrada, fortona. Eu brinco, né, que fica parecendo um Bob Esponja, assim, vai ficando toda... Parece que tá carregando o mundo nas costas, assim, né? Então, tenta identificar, conta aqui, qual é o seu tipo de sobrepeso. Como que fica o seu corpo. Porque cada sobrepeso, ele tem uma função e tem o porquê que você tá ainda com esse peso extra, né? O peso extra ele tá aí por um motivo. Aí conta aqui que a gente te fala e como você pode de repente reverter isso. Ontem a gente estava numa live que eu estava ouvindo e o mentor que estava falando, ele estava dizendo assim, o quanto a decisão ela muda o jogo. E olha que profundo que ele falou. Ele disse assim, você não precisa se amar. Olha que louco. Mas ele falou, você não precisa se amar. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. E era um homem, nem era uma mulher falando sobre isso. E ele disse, por que você não se maquia quando você acorda? Por que você não arruma os seus cabelos? Por que você não escolhe uma roupa bacana que te deixa bem para você usar? Você não precisa se amar, você só precisa fazer o que precisa ser feito. Você vai aprender a se amar no meio do caminho. Olha que loucura. Legal. Ele estava dando tipo um esporro, principalmente nas mulheres, porque é muito comum a mulher ficar reclamando de que mas eu isso, eu aquilo, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais não sei o quê. Aí ele estava falando, você não precisa olhar para o espelho e amar o que você está vendo. Mas você precisa fazer todo dia o que precisa ser feito. Porque aos poucos você vai perceber que você vai começar a se amar. Ele inverteu o jogo. Ele falou, você quer novamente, né, se amar? Você quer realmente se gostar? Começa a fazer o que precisa ser feito. Eu não tenho ânimo, sei lá, pra fazer uma atividade física. Ele falou, só faz o que tem que ser feito. Vai caminhar, vai correr, vai pular corda, vai fazer alguma coisa. Aos poucos você vai começar a gostar, você vai começar a gostar disso. E aí você vai se amar mais. Olha que loucura, mas eu fiquei pensando no que ele disse. É porque não parece, mas essas coisas são por você. Né? Quando você se arruma de manhã, quando você bota uma roupa bacana, você tá fazendo por você. E às vezes, a maioria das vezes, a gente passa o dia inteiro olhando pro outro, fazendo coisas pro outro e a gente não tá bem. A gente não se prioriza. E isso é um indicativo de que você não se ama. E você não precisa, tudo bem, mas você precisa fazer o que precisa ser feito para poder se amar. Então,
É primordial, gente, que a gente realmente tenha um amor, sabe, por si, um amor próprio. Um amor de Já vou ler sua resposta. Fazer pequenas coisas, pequenos atos, sabe? Não precisa ser algo grande, mudar da noite pro dia. Pode ser gradativo. Isso aconteceu comigo. Eu contei essa história lá no meu perfil. Uma vez eu tava em São Paulo, fui visitar São Paulo. Aí fui visitar os museus de São Paulo. E eu tava, assim, toda desleixada. Eu tava com uma saia, uma camisa de banda e um chinelo. E em São Paulo, gente, chinelo, assim, as pessoas te olham meio torto. Não é praia, né? Todo mundo põe sapato fechado em São Paulo. Carioca né? em São Terra da Paulo. garoa, né? Carioca em São Paulo. Então eu achava que eu podia andar de chinelo livremente. E assim, eu não percebi, andei. Assim, sempre, nunca tive vergonha de fazer o que eu queria fazer, sabe? Mas, quando eu cheguei em casa e olhei as fotos, eu senti muito pelo que eu tava passando ali. Eu falei, gente, eu sou assim? Eu olhava as fotos assim no museu e falava, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu me visto dessa forma. Como é que eu posso ir no museu dessa forma? E eu trabalhei com roupa há muito tempo, eu trabalhei em ateliês, vesti pessoas muito elegantes, sempre, sabe? E eu falei assim, gente, eu não posso, assim, eu não sou, não sou eu, isso aqui não sou eu. Essa pessoa que eu tô vendo na foto não sou eu. E desse dia eu decidi mudar. Eu sempre falei pra mim, de vez em quando eu exerço meu direito de ficar feia. Então eu vou entregar, qualquer hora eu vou filmar e pôr aqui no bastidor, porque olha, quem se identifica, a Midi, ela precisa fazer a sobrancelha, porque sem a sobrancelha feita, ela fica muito... andrógena. E ela, enfim... Não queiram ver. Parecendo um menino. E aí tava um frio danado aqui, ela ainda botou uma touca. Ela parecia um esquimó, assim, com roupa de frio. Ela tava com muito frio. E aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, eu tenho que editar um monte de vídeo hoje, eu vou exercer o meu direito de ser feia hoje. Nem sobrancelha eu fiz. E aí eu disse pra ela, olha que eu vou te filmar, hein? Eu vou te filmar, eu vou mostrar lá no nosso perfil... Porque dela, não, só hoje, daí tudo bem, não filmei. Mas, às vezes, a gente, tudo bem, né? De vez em quando você se dá o direito de ficar relaxada, feia, embaixo das cobertas, porque tá precisando. Isso aí, se você tá precisando, tudo bem. Mas, de um modo geral, realmente aquilo que você faz no seu rosto, se arruma e tal, vai refletir na sua autoestima e cada dia mais. Olha que interessante aqui, ó, sobre isso que a gente estava falando, a Alessandra já falou aqui, ó, fez sentido, faz o que precisa ser feito por obrigação mesmo, tem que começar, o tapa do dia foi recebido com sucesso. É isso aí. Foi como eu senti ontem, quando ele falou pra mulherada que só faz o que tem que ser feito e cala a boca, aos poucos você vai se amar muito. Então eu falei, nossa, boa. E sobre a questão do excesso de peso, a Cleide respondeu, ó, os 2 primeiros eu tenho bastante seio e barriga, mas também muitas curvas que eu tento disfarçar. Então, se você tem os 2 juntos, esse excesso de peso que deixa redondinho, que eu brinco que vai deixando um aspecto meio, parece criança, infantil... É só lembrar a maioria dos nossos comediantes gordinhos. Eles têm esse tipo de peso. É aquele que você quer chegar perto da pessoa e ficar ouvindo ela ali contar um monte de piada, porque você sabe que você está diante de uma pessoa muito querida, muito divertida e tal. E esse outro excesso de peso que deixa o corpo ainda muito curvilíneo, muito voluptuoso. Então aí nós estamos diante de um duplo conflito olha que loucura, quero as pessoas perto de mim, mas eu quero elas para elas cuidarem de mim, me protegerem, me amarem, enfim, eu quero chamar atenção para tê-las me cuidando perto de mim, mas eu não quero tê-las
de uma maneira que elas entrem na minha intimidade, ou que elas queiram só se relacionar sexualmente comigo. Eu não quero ser assediada, então eu vou afastar essa possibilidade com esse excesso de peso que me deixa com uma menor possibilidade de eu ser abordada, seja para paquera, seja para contato sexual. Então é um conflito. Eu quero pessoas perto de mim, mas pelo motivo de ser protegida, de ser amada, ser cuidada, como se fosse um bebê, como se fosse uma criança. Mas eu não quero o contato que eu teria sexualmente, né? Então eu não quero chamar essa atenção. Faz sentido, Cleide? Coloca aqui para ver se faz sentido esse conflito entre chamar atenção pelos motivos certos e não pelos motivos errados. Então, isso que a gente estava falando sobre a questão do excesso de peso e a identidade corporal. O que tem a ver? A gente sempre fala que a gente não dissocia a personalidade do corpo nem do rosto, porque é isso que eu estudo. Então, a identidade corporal, ela não vai ser diferente. Ela vai ter, sim, uma tendência a ter determinados tipos de ganho de peso, como a gente estava falando. E quando a gente passa a identidade corporal para uma pessoa, a gente fala sobre isso, né, Midi? A gente justamente pontua isso. Quando você ganha peso aqui, 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 de tal forma. E isso tem explicação. Então não é só questão física, mas tem explicação psicológica também. E outras é justamente o contrário, eu não ganho peso de jeito nenhum, né? E isso é um problema. Então a gente também pontua, mostra, geralmente são as que têm mais extravagância, as que são mais afiadas, elas vão ter uma dificuldade maior de ganhar peso. E quando ganha peso ainda é bem específico, né, Midi? Tipo, a Midi com o meu bumbum. O bumbum. A briga com o bumbum, né, Midi? Porque não dá pra ele não ganha músculo. Ele não fica musculoso, meu bumbum. Não. Se eu for fazer fisiculturismo, por exemplo, coitada, eu não sei, eu acho que eu não conseguiria. Então a gente explica isso quando a gente mostra a identidade corporal pra pessoa, e isso dá um alívio, porque você vê que aquilo ali tem um outro tipo de musculatura e tá tudo certo, e não adianta você querer morrer na academia tentando ter o bumbum empinado, né, Midi? Que tá tudo certo. Aceita que dói menos e tá tudo bem, né? O seu corpo não é definido por causa do bumbum. Ou no meu caso, né, que eu posso tentar malhar aqui, ó, peitoral, por exemplo, e eu nunca vou ficar com aquele seio mais redondo e tal, porque as minhas mamas são planas, típica de uma natural pura. Então, se eu começo a malhar muito, pelo contrário, eu vou ficando com um peitoral masculino. Então, é importante a gente saber, é importante a gente reconhecer a nossa identidade corporal. Acho que a Cleide botou ali em cima. Faz todo sentido, é bem isso, chamar até pelos motivos certos. Então, Cleide, atenção pelos motivos certos. E isso, Cleide, tem a ver com um conflito que a gente chama de menina-mulher. Crescer dói. Ser uma mulher e chamar atenção dói. Então, eu prefiro muitas vezes continuar na posição de menina. Então, a gente fica nesse conflito. Menina-mulher. Eu vou ser mais menina para ser cuidada, né? Ou eu vou ser uma mulher e vou assumir os riscos e as responsabilidades de ser um mulherão. Então é descobrir que no mulherão tem muita coisa boa também. E que no menina tem coisas ali que não funcionam. Então esse conflito aí, ele pode ser bem trabalhado
Até não era a nossa intenção, mas a jornada que a gente faz, a da beleza autêntica, a gente percebe que a gente vai fazendo os passinhos com as nossas mentoradas e a gente deixa a parte terapêutica pro final, né, Mid? Que daí eu entro para fazer a parte morfopsicológica. E a gente deixou pro final justamente por entender, veja se faz sentido para vocês, que é mais fácil mexer na casca. É mais fácil você ir mexendo no que está externo. E aí, esse externo, ele vai ajudando você a ficar bem internamente. É impressionante, tanto que a gente já falou aqui que é comum, inclusive, perder peso no meio do caminho, entre outras coisas. Melhorar da saúde, e tudo é reflexo do fazer bem feito todo dia, me cuidar mais, entender como que é essa minha beleza, me abrir como pessoa, me abrir às vezes até para um relacionamento, e aí vai indo. E quando chega na parte terapêutica da morfopsicologia, a casca tá pronta. Aí fica mais fácil você mexer no interno, porque a casca já tá toda preparada. E aí quando você mexe no interno, aí o processo fica completo. Você realmente desabrocha, porque você já não tem mais o que esconder por fora. Então, você só vem com essa parte terapêutica interna para realmente, como a gente fala, dar o duplo twist carpado, né? Então, é muito bom, é realmente muito bom. Quando entendi melhor as ideias corporais, me senti menos mal por não conseguir ganhar tanto músculo, mesmo fazendo exercício. Provavelmente nós estamos, Brigitte, diante de algo aí macio, né? Tem uma maciez aí que realmente não vai dar aquele super efeito muscular, né? Não vai, né? Vamos ver aqui o que mais. Quando ganho peso, o meu quadril aumenta, né? Os seios também, o bumbum. As pernas nem tanto, mas não gosto quando os seios aumentam. Então, se os seios aumentam, tem bastante suavidade aí, tem bastante maciez aí. E os seios aumentarem tem a ver com um pouco com essa questão desse ganho de peso mais do macio, do fofinho, né? Do que é mais redondo. Então tem a ver aí também com essa questão de querer ser protegida também. A Patrícia, se eu pular uma refeição eu desapareço. Olha só, gente, olha que interessante isso, né? Como que às vezes a dor de uma é o consolo da outra, né? Olha que coisa, né? Espetacular, né? A Patrícia aqui provavelmente é uma gamine, né? Ou é uma dramática que não, ou uma gamine extravagante, ou uma dramática que não consegue ganhar peso, não adianta, né? Ela mantém o corpo afiado, né? E tudo tem explicação, viu, Patrícia? O corpo afiado, ele tem um porquê. Então, provavelmente você deve ter muitos momentos de introspecção, de ficar com você mesma. Então, o seu corpo, ele sinaliza isso, que você precisa do seu espaço, que você é aquela pessoa que tá lá na festa, tá tudo bem, tá tudo legal, de repente, eu vou pra casa. Eu quero me enfiar embaixo das cobertas, eu quero ir ler meu livro, eu tô afim não, sabe? Porque o corpo espetado, ele fala disso, de em determinados momentos simplesmente não querer estar perto de ninguém e querer ficar sozinha, com seus pensamentos, com seus devaneios, né? Tem uma certa pessoa que chega num determinado momento, né? E então a personalidade, ela tem a ver com o formato corporal, né? Então, você não tem essa necessidade de que as pessoas estejam o tempo todo perto de você. E já quem tá aí com o excesso de peso, né, redondinho, tudo que quer é ter um monte de gente por perto. Aí, viu? Aí, Patrícia, exatamente. Nada é
por acaso. Tudo tem explicação. O corpo, o rosto, ele diz como é a nossa personalidade e não tem nada por acaso. Então eu, por exemplo, como natural, tenho um corpo muito denso, muito muscular, eu sou a pessoa para resolver problemas, né? Eu sou a pessoa que, tipo, pode jogar nas minhas costas que eu vou dar um jeito de resolver. Então, cada pessoa tem uma estrutura para alguma finalidade. Eu amo ficar sozinha. Exato. E tá tudo certo. O legal é isso, é a gente se descobrir e saber que a gente funciona desse jeito e que a gente não veio com o chip errado, sabe? E isso para a identidade corporal e para a maneira como a gente se veste, para a maneira como a gente usa cabelo, maquiagem, a gente vai estar justamente comunicando o que a gente é, para que a gente não queira vestir a roupa de outra pessoa, para que realmente a gente não tente ser o que a gente não é. Então, dando exemplo novamente, se eu coloco uma roupa de gamine toda ali, apertadinha, né, sob medida e tal, tudo ali, eu vou me sentir presa. Eu vou me sentir que eu tô desconfortável, que eu não sou quem eu deveria ser. Isso vai limitar a minha expressão, vai limitar meu movimento, e eu sou uma pessoa que eu preciso de movimento. A Midi, já se ela ficar toda livre, leve, solta, com uma roupa mais... Nossa, meu Deus, fico sambando dentro da roupa. Então falta o quê? Falta essa proteção, falta essa coisa do... me deixa aqui mais no meu mundo, me deixa aqui presa, aqui nas minhas... Né, nos meus afiamentos necessários para eu ficar aqui no meu pensamento, no meu mundo, não. Então tem a ver com personalidade, não é uma coisa assim, só sobre linhas, só sobre tecidos, só sobre o corte de cabelo, é muito profundo. Eu aumento o peso no corpo inteiro, fico toda redondinha, mas ressalto as costas de estivador de pé. Então talvez tenhamos uma natural suave aí, que vai ser essa mistura, vai ser a mistura do peso, do estivador, com a suavidade, com as curvas, né? E aí vai ser aquela mistura que eu falei dos dois tipos de ganho de peso, né? Tanto do robusto, do forte, para poder dar conta, mulher guerreira, e também do ser cuidada, de manter as pessoas por perto. Então vai ter a mistura aí, e esses dois excessos de peso, eles têm essa função de destaque, né, de chamar uma certa atenção, e também dar conta, de se proteger no sentido de se preparar, ser forte, para poder dar conta. Então, o que a gente queria dizer é isso, é que o excesso de peso, ele tem sim explicação, não é só não é devaneio. Não é devaneio. A personalidade, ela tem a ver sim com o rosto, com o corpo, nada está dissociado, e que a identidade corporal, por que é tão importante descobrir a identidade corporal? Porque você vai conseguir conectar tudo isso. Você vai conectar por que você é assim, com o jeito como você gosta de se vestir, o que faz sentido, o que fica bem, e fica muito mais fácil no dia a dia você ser você mesma, do que você tentar representar uma pessoa que você não é. Exatamente, mas estou cansada de ser a Xena, quero ser cuidada, credo. Ah, tá, mas faz sentido. Olha aí. Olha aí. Faz sentido. Não fica dando punição pra Fernanda, não, hein? Ela vai te descobrir. Ela vai descobrir seus segredos. Todos os seus segredos a gente fazia. E pra finalizar, não poderíamos deixar de avisar. Não sei quem aí vem pra imersão. Nós temos uma novidade. Vocês pediram, começaram a colocar lá no nosso direct, começaram a mandar mensagem para nós, até nossas alunas começaram a colocar lá no grupo. E olha só o que a gente criou. Para quem não estava conseguindo assistir a imersão, porque ela é ao vivo, é na terça-feira, dia 10 de setembro, a gente também criou o replay.
Então agora, quando entrar lá para comprar a inscrição para imersão, vai ter também o replay, que é uma gravação que vai ficar disponível 48 horas. Então a gente também vai avisar agora nos nossos stories, a gente vai divulgar que tem essa possibilidade. Para quem? E o replay é para quem? É para quem realmente quer tanto assistir a imersão, porque a gente quer ao vivo, a gente quer vocês ao vivo, porque não é a mesma experiência. A gente quer vocês ali, juntinho, ao vivo. Imersão é imersão. Mas a gente entende que a imersão vai ser tão boa que vai ter gente que vai querer o replay. Por isso que é um replay. Eu quero assistir para internalizar tudo que foi dito e tal. Então a gente disponibilizou também o replay, tá? Então não tem mais desculpa. Se não conseguir assistir toda a imersão ao vivo, tem o replay em 48 horas para não deixar de participar, porque é uma oportunidade única para descobrir se você gosta realmente desse universo, se isso é para você, se realmente você pode vir a trabalhar com isso, porque foi o que aconteceu comigo e com a Midi. A gente falou ontem, a gente não sabia que a gente ia trabalhar com isso. A gente foi descobrindo no meio do caminho, né, Midi? E não tinha material bom. Não tinha quase ninguém para ensinar algo, né? Então a gente foi assim fazendo o que ia aparecendo, e agora é uma oportunidade única, exclusiva, para realmente ver se esse universo, afinal de contas, é para você ou não é, né? A gente vai colocar o link, tá, do replay nos stories, e a página também vai ter lá, na própria página vai ter o link. Isso, na própria página de vendas, quando tá fazendo ali a compra da inscrição, ela já oferta o replay. Sim. Que aí é uma venda casada. Você compra a inscrição e compra o replay. Então você fica com o direito de assistir em 48 horas o replay mesmo, é isso. É a repetição da imersão. Então, meninas, não tem mais desculpa, tá? Não tem desculpa. Chega de dúvida, chega de dar desculpa. Vamos dar o primeiro passo para vir para esse mundo que a gente precisa de muita consultora formada, porque a gente não aguenta mais ver essas consultorias aí de diquinha, nada muito profundo, superficial. Não, chega. Vamos fazer realmente essa profissão ser uma profissão que as mulheres cresçam, umas ajudando as outras, e a gente quer que vocês ganhem muito dinheiro com isso. Sim. Horas. E aqui no perfil tem as nossas seguidoras, a gente tem pessoas aqui no perfil que tem um olho treinado, a gente já percebe isso. E que realmente, se entrar nessa profissão, vai se dar muito bem. Muito bem. Gente, e essa profissão só tá começando. Isso. Não tem ninguém. Um oceano azul. Não tem ninguém quase atendendo. As análises que estão por aí estão muito superficiais, muita análise errada. Eu aposto que tem seguidora nossa que vai em outros perfis e deve falar assim, nossa, essa moça não tá se vestindo bem. Porque a gente já deu a picadinha do mosquitinho aqui, que é aquela que, nossa, gente, a Fê e a Midi realmente sabe do que tá falando. E realmente, gente, não, assim, o nosso método e no caso a formação que a gente tem também é algo muito profundo, é muito denso. E realmente esse conhecimento não foi da noite pro dia, mas a gente fez com que ele ficasse mais compilado para que isso possa ser possível para todo mundo estudar. Então, isso. Esse conhecimento é para todos. Todas aproveitem. Então, até amanhã. Ficou longa a live, mas o assunto era importante. O excesso de peso tem explicação. Se você identifica o porquê desse excesso de peso, tem sim como você tratar isso e ir perdendo esse peso, porque ele não te pertence, ele tem uma utilidade. Se você descobrir qual é a utilidade, você tem como reverter isso. Ou, tudo bem, aceita, já entendeu para que ele tá ali e tá tudo certo. Fica feliz e
É isso, seguindo a vida. Beijo, beijo, até amanhã. Beijo, tchau.